Pessoal, boa tarde, bem-vindos aí na nossa sala Eliahu Goldrich, hoje com a palestra da Juliana. Juliana, você vai falar aí sobre o nosso do Kanban, da sustentação e inovação, Kanban para todos. Bom, Juliana, a sala é sua, o pessoal já está, temos 50 pessoas aqui, um bom trabalho para você, boa apresentação, ok? As perguntas, pessoal, ficam no final, tá bom? Podem mandar aí no QA e no chat também. Um abraço aí, Juliana. Sucesso na sua apresentação. Perfeito, muito obrigada, Rodrigo. Uma boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo hoje. Muito obrigada aí pelo tempo de vocês. Eu vou contar um pouquinho para vocês, um pouco da minha experiência aqui na utilização de Kanban, tanto na sustentação quanto na inovação, e quais que foram as dificuldades ao longo dessa trajetória e os ganhos aí que a gente teve. E antes de começar a falar efetivamente, vou me apresentar brevemente para vocês. Então, eu me chamo Juliana Cainelli, eu sou mãe dessa menininha bonitinha aqui de 4 aninhos, a Maria Helena, e desse doguinho aqui, que é o meu poodlezinho, que ele tem 12 aninhos. Então, ele é o filho mais velho, né? Eu sou casada com o Gia Cainelli, há já aí uma jornada de 4 anos, de 4 anos, não, 14 anos, né? E não tem como eu me apresentar sem falar de toda essa galera aqui, né? São pessoas que fizeram parte da minha história, do meu desenvolvimento, como Agile Master, como Agile Coach, como a Transformation Lead, né? Então, são pessoas muito especiais aí que, ao longo dessa jornada, trabalharam comigo. Claro que tiveram tantas outras pessoas, mas representando todas essas pessoas que contribuíram com todo esse crescimento exponencial na minha vida e na minha carreira, eu homenageei através dessas pessoas aqui. Então, vamos lá. O ano era 2017. E aí, senta que lá vem história, né? É só um pouquinho para vocês entenderem todo esse contexto, né? Em 2017, uma das organizações que eu trabalhei, ela resolveu fazer uma mudança revolucionária. E a ideia era o quê? Que todos os times passassem a utilizar o Scrum. Isso aconteceu de maneira planejada. Então, tinha um projeto, dentro desse projeto começou um piloto. No piloto, eles começaram a fazer um piloto apenas com times que eram de inovação. Aquele projeto tomou uma proporção tão grande e eles gostaram, a alta direção, a diretoria, gostou tanto e resolveram que ia acontecer de maneira revolucionária. Todos os times de um determinado segmento iam virar ágeis, né? Iam começar a utilização na semana seguinte de Scrum. Então, na época, eram 54 squads que, a partir do dia seguinte, né, da semana seguinte, iam virar. Como que funcionava? Funcionava como se fossem torres. Então, tínhamos a torre de inovação, a torre de manutenção e a torre de testes. Com esse trabalho que foi realizado com esse projeto, né, foi feita a unificação. Inovação, manutenção e testes ficavam todos dentro do mesmo time. E isso foi dividido como? Dividido por produtos. Então, o produto A junta toda a galera da inovação com a galera da manutenção, com a galera do teste e vai cuidar do seu produto de ponta a ponta, né? E foi feito aí um deparo de papéis também, porque se tinha lá os coordenadores, os líderes, os gerentes de projeto, e cada papel teve aí meio que um deparo. E essa mudança, ela aconteceu mesmo de maneira muito revolucionária, foi uma mudança muito rápida. E o que acabou faltando, né? Não é que faltou, era uma mudança muito brusca, né? Muito rápida, e não tinha como ser previsto tudo que ia acontecer. E aí começamos a atuar, os clientes começaram a sentir muito, como que a gente vai medir isso? Foi feita uma revolução, mas como que isso ia ser metrificado? Como que a gente ia saber se aquela revolução estava dando resultado ou não? Porque na época não tinham métricas, os clientes estavam insatisfeitos, os gestores estavam insatisfeitos, as pessoas, muitas também não estavam satisfeitas, porque estavam exercendo papéis, muitas vezes, aos quais não eram
não tinham o perfil, né? Então, estava todo mundo aprendendo e as insatisfações, elas eram muito grandes. Nessa época, eu trabalhava como Customer Success, eu atendia clientes de grandes contas. Eu costumo contar para o pessoal que esse foi o maior trauma da minha vida e foi aí que eu resolvi trabalhar no desenvolvimento, porque eu era atendimento e eu gostava sempre gostei muito de trabalhar direto com o cliente. E a resposta padrão que a gente tinha do desenvolvimento naquela época era: você não pode priorizar uma demanda. Essa demanda ela só vai poder entrar na próxima sprint. Então, se o cliente estava com o sistema parado, se tinha alguma coisa acontecendo, a orientação sempre do desenvolvimento era: agora nós não podemos ver, agora você precisa esperar o final da sprint. Aí eu comecei a querer entender, mas por que o final da sprint? Tem que ter um jeito de ajudar o cliente, né? O cliente está com o sistema parado, o que a gente vai fazer? Então, eu comecei aí a estudar a fundo a agilidade para vir a fazer parte desse mundo de agilidade, desse mundo do desenvolvimento de software, porque o meu propósito era: como que eu vou ajudar os clientes, né? Então, como eu não conseguia entender muito bem esse processo, eu dava a resposta automática para o cliente. E, com certeza, isso os deixava muito insatisfeitos. As reclamações, as ouvidorias eram muitas. Para vocês terem uma ideia, essa revolução ela aconteceu lá em 2017. Então, ela rodou aí o ano de 2018 todinho, a gente teve vários ganhos. Aqui, eu gostaria de ressaltar também que eu não tenho nada contra o Scrum, não acho que é um bicho de 7 cabeças, que pode não dar certo. O que eu vou mostrar aqui para vocês é como, na visão dos times onde eu estava atuando, onde alguns outros Agile Masters estavam atuando também, tivemos muitos ganhos com o modelo evolucionário e não revolucionário. Então, o que aconteceu? Lá em 2019, a gente começou a mergulhar mais, a fazer um entendimento desse cenário pós-revolução. O que está faltando aqui? A gente começou a criar métricas, mas as métricas não eram consistentes, os times não tinham consistência nas entregas, muitos não estavam entregando valor. Então, a gente se debruçou mesmo, criamos um grupo de estudos com um foco no Kanban, porque quando a gente começou a revolução, nosso foco era apenas delivery. Então, a gente precisava também buscar algo sobre discovery, sobre upstream. Então, a gente começou a se debruçar ali no Kanban e a gente começou a se deparar com o quê? Com resistências. Resistência da média gestão e também resistência de alguns agilistas quanto ao Kanban. Por quê? Muitos têm, né, essa percepção que o Kanban ele é muito mais adequado para manutenção. Sim, essa resistência, até quando eu fiz a proposta, eu coloquei que ela era latente. Mas eu fui estudar um pouquinho mais sobre o conceito de latente e patente, e o latente é quando ela não é uma resistência que ela não é aparente, ela é oculta, ela não se manifesta. Porém, naquele cenário, a resistência ela era patente. Não havia dúvidas, as resistências elas eram claras, tanto da média gestão quanto de alguns agilistas, né? O que acontecia? O Kanban era só na sustentação. Eu passei por 3 fases durante esse processo, né? Primeiro, a fase do sim, senhor, fase da concordância. Eu repetia exatamente como um papagaio de pirata que sim, o Kanban era apenas para sustentação. E eu comecei a experimentar em times onde era sustentação e começou a dar muito certo. Por quê? Porque organizava, porque tinha um fluxo puxado, porque era evolucionário, a gente ia evoluindo, ia buscando a melhoria contínua. Então, deu super certo. Porém, eu comecei a ficar incomodada. Eu vi muitas oportunidades de evolução. Por que não pode num time que faz inovação e sustentação juntos, né? A gente tem aí o conceito do DevOps, né, onde você constrói, depois você mantém. A gente tem tantos outros conceitos, então por quê? Então eu passei pela fase de inconformismo. Mas como que eu ia conseguir, no meio de tanta resistência, trazer práticas de Kanban ou fazer com que os times executassem um fluxo puxado?
Então, eu fui buscar alternativas. Durante essas buscas, eu aprimorei os meus estudos de Kanban, aprimorei os cursos, até investi bastante tempo em estudar coaching, como convencer as pessoas também. Trabalhei estratégias de venda de ideias. Tudo para quê? Para que eu conseguisse, de alguma maneira, buscar essas alternativas e fazer isso acontecer dentro dos times aonde eu estava atuando, né? Então, a pergunta que fica, como que a gente pode iniciar as práticas sem falar abertamente ao público que a gente vai fazer Kanban? Não que isso não seja positivo. Em cenários onde não existe essa resistência, é muito mais bacana, né? Porque aí você pode contar que você apresentar a sua proposta e pode vender isso. Só que eu já tinha tentado aí e eu tinha me frustrado. Então, a minha ideia aqui era como começar isso. Mas antes de eu explicar para vocês como que eu fiz, eu vou contar para vocês, resumir um pouquinho do cenário atual. Quando eu vou contando um pouquinho do cenário atual, quando iniciamos o projeto de evolução, vocês já vão ver algumas coisas que foram aplicadas. Então, o status inicial deles era um time de maturidade zero mesmo. Eles tinham um trabalho não gerenciado, mas as pessoas eram gerenciadas. Então, o controle nas pessoas era muito forte. O gerenciamento de tudo, né? De tudo que envolvia as pessoas, a questão de controle minucioso sobre aquelas pessoas, ela era feita, né? Tinha alta carga de trabalho, então o esforço era muito grande, era muita hora extra, não tinha entrega de valor, porque eles acabavam não tendo foco. Então, por vezes, chegava a faltar backlog de inovação, porque aí eles ficavam muito focados em resolver uma coisa, esqueciam de criar backlog. O PO não conseguia fazer a gestão do seu backlog. A dívida técnica, ela foi crescendo absurdamente em níveis catastróficos. Aquela dívida, ela só se expandia. Então, aquilo foi virando uma bola de neve. As entregas foram atrasando, entregas tanto de sustentação atrasando, quanto entregas de inovação, que eram prazos e compromissos. Tínhamos um time que era único, ele tinha que fazer tanto a inovação quanto a sustentação. E no escolher isso, como era comando e controle, quem saía sempre na frente era a sustentação. Mas como eles não tinham foco, eles não entregavam nem a inovação e nem a sustentação. Nessa época, eles tinham uma visualização. Eles utilizavam um Scrumban, um quadro, né, como se fosse um quadro de Scrumban, onde eles faziam todas as sprints, puxavam as demandas para sprint, porém, essa sprint ela nunca era concluída. Então, 70%, 80% de alteração de escopo numa sprint, os cards não eram movimentados no gira. Então, tinha, sim, uma visualização, porém, ela não era devidamente utilizada da melhor maneira possível, né? Naquele momento, a gente utilizou a métrica de eficiência de fluxo para ter uma ideia de como que está. Então, a eficiência de fluxo dele estava em torno de 20%, numa média aqui, de 20%. Mas o que acontecia aqui? Se a gente for olhar um padrão de mercado, talvez a gente olhe e diga assim, poxa, mas 20% de eficiência de fluxo não é tão ruim, né? Tem cenários que são bem piores. Mas o que acontecia? Essa eficiência de fluxo, ela era inflada por conta que ficava muito tempo em colunas que eram de ação, colunas de desenvolvimento, por conta dos bloqueios. Então, tinha um alto número de bloqueio, um limite de WIP muito alto. Então, ela não era uma eficiência de fluxo totalmente real, mas ela nos ajudou a quê? A identificar também o tempo de filas, aonde que estavam os desperdícios em cada uma das filas, o que estava acontecendo ali. A gente tinha, na época, um lead time médio de 20 dias, isso tanto para inovação quanto para sustentação, e um cycle time ali de 8 dias. Então, o que acontecia? Como tinha muito estoque e as especialidades, tinha muita produção de back-end,
só que não podia sair o back-end sem o front-end ou sem o mobile, estava tudo descasado, então acabava aumentando esse tempo de liberação. Isso aqui, gente, é dentro de um cenário onde era para ser, né? DevOps, era para a esteira era para estar liberando diariamente. Então, o cenário era bastante crítico. E aí, qual foi a primeira prática que eu trouxe do Kanban, mas eu não podia falar que era do Kanban, era o static. Então, como que foi? Eu meio que disfarcei esse static, né, dentro de uma retrospectiva, porque tínhamos as retrospectivas a cada final de sprint, então eu busquei ocupar esse tempo dessa retrospectiva para primeiro fazer esse mapeamento, entender todas as dores do time, para o time entender o seu propósito, analisamos o seu fluxo, analisamos também o que era fluxo de valor, aonde que a gente precisava atuar. Então, eu fui usando partes ali do Static para trazer essa sinergia para o time e para começar a plantar sementinha. Mas lembram que eu tinha aquela resistência de agile coaches, agilistas, que não queriam Kanban nesse cenário onde era inovação. Então, eu fiz isso como uma retrospectiva e deu super certo. A gente começou a coletar todos esses problemas que estavam acontecendo, o time trouxe as dores e o time começou a entender o cenário onde ele estava inserido e o que eles precisavam fazer. Então, a gente começou a ter aí também o engajamento do time. Com isso, daí numa segunda retrospectiva, né? Após cada retrospectiva, a gente voltava para o dia a dia. Então, eram definidas sprints, eram definidas algumas ações de melhoria que a gente ia trabalhar durante aquele período e o time começava a fazer aí as pequenas evoluções. Não saímos modificando. Pronto, terminamos o static, tínhamos um fluxo mapeado. Tínhamos, então, também as dores mapeadas. Então, a gente precisava começar a identificar todos esses desperdícios que tinham dentro do fluxo e como que a gente ia resolver essas dores. Então, o que a gente fez? A gente pegou todos os 8 desperdícios do Lean e começou a fazer um estudo, né, junto com o time, uma busca, para identificar quais que eram os desperdícios que o time passava no dia a dia, que o time sentia no dia a dia. Até a gente trouxe uma dinâmica aqui, que é uma dinâmica dos envelopes, para mostrar para eles a importância de limitar o work in process. Eu trouxe aqui dados para eles também do quanto um work in process alto atrapalha o time no dia a dia. E também foi montado um board, onde tinha aqui os 7 principais desperdícios do Lean, e aqui eles iam anotando. Conforme o decorrer ali da sprint deles, eles iam anotando quais que eram os desperdícios que eles passaram naquele dia, quais os desperdícios que eles estavam passando, que eles estavam identificando dentro do fluxo deles. Que aí, rodando algumas vezes isso, a gente conseguiu identificar quais que eram os principais desperdícios para esses times, né? No caso, para aquele determinado time ali. Então, eles identificaram que eles tinham desperdício da espera, porque as sprints nunca eram cumpridas, 70% do escopo era modificado e ficava muita coisa parada. Depois, eles tinham também o desperdício do estoque, o estoque principalmente de dívida técnica e outros estoques também que acabavam sendo acumulados, né? Os desperdícios de atrasos, os atrasos, todas as demandas eram prioridade, e aí quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Depois eles identificaram também desperdício intelectual, porque eles tinham um backlog totalmente desorganizado, os refinamentos eles eram feitos, mas como as mudanças elas mudavam muito, elas acabavam atrapalhando, eles acabavam esquecendo aquilo que eles já tinham refinado, então o desperdício intelectual era muito forte, o time era muito pequeno, ele teve muitas alterações no longo do caminho, tinha o desperdício também de movimentos desnecessários, que o WIP deles era muito alto, a troca de contexto chegava a 5 itens por pessoa simultaneamente, e também o desperdício de superprodução, porque em determinados momentos, como eu comentei antes, eles tinham uma superprodução de back-end
faltava o front-end e o mobile, e ficava parado no stage, todos aqueles back-ends esperando aquela outra parte do valor chegar. Então, o que nós buscávamos como time, né? Ter uma maior acabativa, entrega de valor, organizar as prioridades, mais produtividade, porém sem aumentar muito o time, porque não tínhamos esse recurso, né? Como buscar financeiramente o aumento do time, e o time queria também aumentar a qualidade nas entregas. O resultado esperado para metrificar era uma maior eficiência de fluxo, sem ser em colunas de ação, e um lead time menor do que 5 dias. Então, esse foi o objetivo inicial que o próprio time trouxe. Então, a gente deu aí um play nas práticas, né? E aí é importante dizer aqui, como que eu fui conseguindo isso, né? Eu fui criando aliados, porque eu não tinha apoio diretamente da liderança de agilidade daquela tribo, mas eu fui criando aliados com outras tribos, né? Então, tinha um outro Agile Coach em outra tribo, trocava uma ideia com eles, outros Agile Masters, Agile Experts. Então, eu ia fazendo esses aliados, e principalmente ali eu fiquei aliada, né, do Product Owner e do time. Então, eles jogaram totalmente junto para buscar. Eles queriam melhorar tudo, né? Então, eu fui experimentando sem contar, sem falar um mundo que eu estou fazendo um static, que eu estou fazendo um upstream. A gente está experimentando, fazendo melhorias evolucionárias dentro do time. Um pouquinho de cada vez, mapeando aos poucos e buscando essa evolução. Então, a gente fez aquela retrospectiva, que foi o static que eu comentei com vocês. Depois, a gente implementou o upstream, a gente organizou todo o upstream, foi levado para eles o que era, porque é muito importante, todas as práticas, o time, ele quer saber por que ele está executando aquilo, o que ele vai ganhar com aquilo. Não é apenas a gente chegar lá e dizer, vamos fazer isso, vamos fazer essa técnica aqui. Para eles, tem que ter sentido, tem que fazer sentido. Então, foi levado para o upstream, a gente começou a trabalhar forte na triagem e na comunicação entre o suporte e o desenvolvimento, porque essa comunicação era muito importante para trabalhar também as prioridades. Junto com a triagem, a gente trouxe as classes de serviço para eles organizarem o processo deles. Depois, trabalhamos o Mob Programming e Pair Programming. Por quê? Porque o time era extremamente pequeno, eles tinham 4 pessoas, né? E como teve uma certa rotatividade ali, algumas pessoas mudaram, eles passaram por uma curva de aprendizado. Como que a gente poderia diminuir essa curva de aprendizado dos novos? Colocando eles para fazer em par ou até mesmo em grupo. Assim, o time conseguiu desenvolver uma multidisciplinaridade muito legal. E eles se ajudavam em todos os itens. Eles começaram também a fazer o limite de work in process, tanto o limite de work in process deles, do upstream, quanto do downstream. Foi feito um trabalho também muito forte com o backlog, com o PO, né, para a organização do backlog, com técnicas de descoberta de produto. Foi também trabalhado técnicas de priorização, de backlog. Foi feita também a gestão do portfólio, porque uma das dores da gestão era não ter a visualização de quando era entregue. Foi feita a gestão das dependências, com o que o time estava dependendo, de quem que ele estava dependendo, quais que eram os impactos. Começamos a fazer uma gestão de riscos para entender quais os riscos que tinham sobre aqueles itens, porque o porquê podia todo aquele backlog não ser entregue. Trabalhamos forte as políticas explícitas, os acordos do time. Outras práticas estão aqui dentro, né? O Definition of Ready, Definition of Done, escritas de história, fatiamento de histórias. Então, tudo isso foi trabalhado além dessas práticas. Mas não tudo de uma vez, tudo evolucionariamente, conforme o time
tinha sentido a dor, a gente começava a trazer para eles e eles começaram a experimentar. Essas são as práticas que eles mais se identificaram, que mais deu resultado visível, né? Os outros, claro que tudo é agregação de valor. E quais que eram as principais dificuldades, né? Porque não era fácil. Tinha coisas que a gente levava e demorava 1 mês, 2 meses para aquilo começar a andar. Por quê? Porque existiam, por exemplo, o PO, ele tinha baixa autonomia, pouco foco no negócio, ele precisava atuar em várias outras demandas. Quando via o PO estava atuando lá em Customer Success, só que não tinha alguém de negócio para nos dar suporte dentro do time, era aquele Product Owner que tinha aquele conhecimento, então tinha que trazer ele de volta para o jogo, tinha resistência, né? Porque esse time, por exemplo, era mais de 90% era inovação. Muitas pessoas eram contra usar Kanban, né? Então, para eles, o cenário ideal era o Scrumban, que, de verdade, eu nem conseguia enxergar as práticas de Kanban dentro daquele Kanban, apenas a visualização, porque no mais era exatamente como Scrum, uma sprint fechada, e dentro dessa sprint não poderia ser movimentado, a diária também era naquele formato, então a questão era trabalhar essa resistência também foi algo bem difícil. E a rotatividade das pessoas. Esse time, quando começou, tinha 10 pessoas, e acabou ficando ali com 4 pessoas. Eu creio que essa é uma realidade aí de muitas pessoas hoje no mercado, né? Essa grande rotatividade. Mostrando aqui um pouquinho dos resultados para vocês. Esse, então, era a primeira versão, tá, gente? Claro que depois isso já teve outras evoluções, mas a primeira visão aqui de Upstream, com gestão de dependências, né? Eles começaram a ter, então, um planejamento de médio e de curto prazo, e aqui trabalhávamos com um curto prazo de 3 meses, médio prazo de 6 meses, porque trabalhávamos com release, né? Então, eles começaram a ter essa visão que eles não tinham, começaram a ter gestão das dependências, e isso aqui já dava subsídios também para a gestão do portfólio. Outros resultados interessantes. Aqui foi em outubro, aqui a gente já estava fazendo algumas práticas, trabalhando algumas práticas com eles, mas aqui em outubro foi aquelas práticas que eu coloquei ali para vocês, né, como o Upstream, como outras práticas ali, que elas começaram a ser implementadas. Então, a eficiência de fluxo, naturalmente, ela foi aumentando. Uma das coisas que eu percebi que mais aumentou essa eficiência de fluxo aqui foi o pair programming e o mob programming. Esse time ele trabalhava muito bem juntos, então as atividades tinham muito mais acabativa e muito menos retrabalho, né? Então a gente tinha um problema ali em julho com um percentual de 20, numa média ali de 20% de retrabalho, eles conseguiram reduzir para 9% de retrabalho. O lead time ficou com uma média de 3 dias, que eram 20 dias, e o cycle time ficou com uma média de 2 dias. A diferença entre o lead time e o cycle time ficou bem menor, e isso deu muito mais acabativa para o time, eles começaram a entregar mais valor, então foi bem bacana esse resultado. Alguns resultados também foi ter um processo mais consistente, o processo ficou mais consistente, desde o upstream até o downstream, então o fluxo de valor todo deles ficou mais consistente. Eles começaram a ter bastante disciplina na triagem, então era algo que eles se preocupavam e faziam muito bem. O gerenciamento de entrega de serviço, as classes de serviço muito bem utilizadas, o orientado para o cliente, a revisão do portfólio de projetos e os resultados eram consistentes. Então, esses foram outros resultados que a gente acabou observando aí. E depois, né? Depois, nem tudo são coisas difíceis, né? Depois tivemos algumas mudanças internas, mais autonomias para os Agile Experts,
mais autonomia para poder executar as coisas, aí o Kanban foi oficializado, matamos definitivamente naquele time as sprints e oficialmente começamos a utilizar o nome de Kanban e contar para o mundo que utilizávamos Kanban. E depois, sim, a gente teve a oportunidade, então, de iniciar um time do zero, fazendo Kanban. E os resultados, gente, foram excelentes. Esse time, então, ele iniciou ali naquele tumulto, mas depois a gente teve a oportunidade de começar um time desde o seu discovery, desde a sua formação de time, utilizando o Kanban. E os resultados foram muito legais. Mas esse é um assunto para uma próxima oportunidade. Muito obrigada e eu abro aí as perguntas. Muito bom, Juliana. Obrigado pela sua palestra. Foi muito espetacular e muito bom o case que você apresentou. Temos algumas perguntas aqui. Bom, o Pedro está perguntando como que é a técnica do envelope. A gente faz uma técnica de envelopes que a gente reúne todo o time, né? E a gente distribui envelopes. E eles precisam fazer a dinâmica de selar o envelope, colocar o remetente, colocar os dados para aquele. E aí, primeiro a gente divide isso fazendo num fluxo empurrado e depois num fluxo puxado. Aí a gente também consegue ver a diferença, limitando o IP, né? E sem limitar o IP. E aí eles conseguem perceber o quanto ganho eles têm quando eles limitam o item e fazem o fluxo puxado, para fazer o processo de fechamento do envelope, colocar todas as coisas certinho. Ok. Bom, tem uma pessoa que perguntou no modo anônimo aqui qual é o universo da análise de fluxo de lead time. 3 dias e fluxo acima de 70% de eficiência? Um time ou um conjunto de times? Nesse caso aqui, era um time, mas a primeira parte da pergunta ali eu não entendi. Qual o universo de análise do fluxo do lead time? Era um time. Análise do fluxo dele. Ok. Bom, o Eduardo está perguntando, Juliana, como você lidou com a diferença de expectativa entre a visão do demandante do portfólio em relação ao tempo que cada iniciativa deve durar, com o tempo que as métricas dizem que levará, olhando uma análise de percentil de lead time? Olha, ah, é uma pergunta bem capciosa, né? Geralmente, expectativa é difícil da gente balancear, né? Cada um tem uma expectativa diferente. Então, o que a gente começou a fazer foi alinhar essas expectativas com todo mundo. Então, a gente buscou lá o gestor, que no caso lá era quem tinha essa expectativa maior do portfólio, né, de ter essa entrega, junto com o Product Owner e com o Agile Expert na época, e começou a mostrar, ó, essa é a capacidade do time, a gente não consegue entregar isso. Então, foi mais lidando, né, fazendo esse alinhamento dessas expectativas. Ok. Outra pergunta que temos aqui, o lead time é do ponto de comprometimento até a produção? Isso, nesse caso aqui, né, quando a gente falava de histórias, a gente pegava do ponto de comprometimento até o final, mas quando a gente falava de manutenção, a gente pegava desde a data de abertura dessa manutenção, porque ali era a expectativa do cliente desde que ele abriu aquela manutenção. Ok, o Eduardo novamente está perguntando como os papéis estavam organizados. Entendi que cada time vocês colocaram um SDM para olhar o Kanban ou os times eram auto-organizáveis? Nesse momento aqui, os times ainda não eram auto-organizáveis, eles tinham um Agile Master, né, que seria um SDM, cada time tinha o seu, naquele momento, né? Depois, conforme os times foram ganhando maturidade, isso foi expandindo, então, times que já tinham maturidade ficavam sem o SDM, e aí tinha um Agile Expert olhando para mais times, mas isso foi conforme a maturidade daqueles times. Ok. A Cíntia está elogiando o seu case, excelente, excelente. A Cíntia, né, parabeniza aqui. E ela pergunta, né, na sua opinião, quais características um time precisa ter para ser mais adequado o Kanban ou o Scrum? Hoje eu já digo assim que
não existem características mágicas, né? No começo até tem palestras minhas, cases meu, tem um case do TDC, onde eu falo que o Kanban é só para sustentação, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de me redimir, porque o Kanban também se aplica à inovação. Não existe um cenário, depende muito da abordagem que você quer ter com aquele time. Eu gosto muito da abordagem do Kanban, que ela é evolucionária, mas também não tenho nada contra o Scrum, depende muito do jeito, do estilo, do time, do que você precisa naquele momento. Okay. Jaqueline está perguntando como vocês trouxeram os débitos técnicos para dentro do fluxo. À base de muito choro. Jaqueline, foi bem complexo, né, trazer essa dívida para começar a tratar ela. Por quê? Porque a gestão não queria saber da dívida. A dívida, para ele, não fazia sentido. Então, a gente teve que fazer um trabalho aí de dividir mesmo, né, a capacidade. Vamos primeiro priorizar esse backlog aqui, deixar ele ver o que é mais crítico e começar a atacar um percentual aí por semana, né? Nós trabalhávamos com o fluxo puxado de planejamento semanal. Essa semana a gente vai atacar esse pedaço aqui, porque vai dar, né? Ou se tinha uma dívida técnica muito crítica, ela rompia o fluxo com classe de serviço prioritária. Então, a gente acabou usando ali isso também para nos ajudar. O Dado, novamente aqui, mandando bastante pergunta. Vi que você mostrou um gráfico de índice de retrabalho. Que variáveis você considerou nessa análise? Nessa análise de índice de retrabalho, a gente fazia o cadastramento de bugs, né? De retrabalho mesmo. Então, eu considerei o número de retrabalhos criados abaixo daquela determinada demanda. Ok. Tem uma pessoa perguntando, ela gostaria de saber qual cliente aconteceu o case. Não sei se você pode falar. Eu não posso falar. Que o Leandro está te dando parabéns pela palestra e pergunta como você vê o uso do Kanban para projetos que têm prazos determinados, regulatórios. Eu acho extremamente possível, né? Porque assim como você tem a sprint, né? Só que aí você não vai fechar, você vai dizer para o teu time, eu tenho esse prazo fixo aqui. Como que a gente vai se organizar dentro desse prazo para a gente conseguir cumprir, né? Então, a única diferença é que você vai passar essa data para o time, e o time vai se organizar ali, com a ajuda da gestão, do Agile Master, do SDM, do Product Owner, para fazer essa entrega, né? É importante dizer, não existe milagre, a data ela existe essa obrigação, a gente precisa cumprir ela. Como que a gente vai alcançar? Se ficarem interrompendo o time, se não limitar o work in process, o time não vai conseguir cumprir aquela data, mas não porque usa Kanban, e sim porque está desorganizado, né? Então, a causa raiz não é o Kanban, o Scrum que vai fazer você entregar ou não um projeto dentro do prazo. É uma pergunta que a Isabel colocou aqui no chat, como era medida a maturidade dos times? A maturidade dos times lá, a gente media através da roda a gente utilizava uma roda de maturidade ágil, né? E também um mapa de calor, para a gente trazer uma percepção ali de como que estava em cada um daqueles quesitos. A gente avaliava 4 pilares: processo, técnico, cultural, e eu esqueci o quarto. Ok. O Vitor está perguntando, no Kanban de sustentação, como você sugere que sejam tratadas as demandas com SLA diferentes? Com SLA, diferentes níveis de atendimento diferentes, com SLA, que tem diferentes níveis e em diferentes atendimentos. E também te dar o parabéns aqui, o Vitor Castro. Muito obrigada, Vitor. Eu trabalhava com SLAs diferentes dentro das classes de serviço, né? Então, tinha lá o atendimento Prime, por exemplo, que tinha 3 dias, então o time via lá, vai entrar como uma prioritária dentro do fluxo ou com uma data fixa. Então, vai muito da organização do time para cumprir aquele SLA. Querendo ou não, essas demandas com SLA fixo, elas têm uma data de compromisso, uma data fixa, elas precisam sair até aquele dia. Então, uma das coisas que mais acontecia era trabalhar com a data fixa. A classe de serviço ajudava nesse processo.
Pessoal, o nosso tempo está terminando aqui, mas uma, no máximo, duas perguntinhas aqui. Eu vou passar todas para a Juliana mesmas, que já foram respondidas, depois ela pode entrar em contato também. Bom, tem uma pergunta aqui da Karen, ela está te dando parabéns e perguntando quais foram os resultados que tiveram pós-implantação do Kanban? Reduziram o cycle time, aumentaram a taxa de throughput? Qual o nível de maturidade da equipe atualmente? A gente teve vários resultados bacanas, o cycle time reduziu, o lead time reduziu de 20 dias, também, era 20 dias, reduziu para 5 dias, e o cycle time de 8 reduziu para 3. Mas também a gente reduziu estoque, a gente reduziu, começou a ter mais entregas de valor, a gente, ao aumentar a taxa de throughput, ele não aumentou. Por quê? Porque o time, nesse período, ele diminuiu, mas a gente conseguiu chegar numa média de throughput. Então, eles tinham ali uma média semanal de, digamos, 12, né? Não lembro de cabeça, mas aquela média do throughput ela estabilizou, mesmo tendo perdas no time, eles conseguiram manter as entregas. E o nível de maturidade da equipe, quando eu deixei a equipe, era um nível de maturidade 3, digamos que consolidando aí o nível de maturidade 3, olhando para o KMM. No 2 para o 3, quase consolidando